Olha aí, falhando de novo. Não dá nada, cheguei. Mas é bom vocês estarem de cara com Jesus, porque eu já vou começar falando nisso. Tenha um Feliz Natal e ajude eu a ter um Natal também bem feliz. E como é isso, você adquirindo meu novo livro, Encontro Motivacional com Jesus, que certamente vai lhe fazer um bem incrível em sua vida. E eu quero também deixar claro que parte daquilo que é arrecadado com esse livro, do lucro líquido, eu destino a obras sociais aos quais sou participante. Portanto, abra o seu coração, abra o seu bolso, sua carteira, tire o seu cartão e faça contato comigo pelo número 991721652 e eu te dou a dica de como adquirir esse livro e você recebe ele em todo o Brasil, tá bom? Então tá dado o recado, eu vou deixar por enquanto o meu número aqui, mas você anota e faz esse favor a você mesmo, é claro, você também me ajuda, porque eu ainda não estou com o canal monetizado. E por isso eu preciso do seu certinho, preciso do seu comentário, preciso do compartilhamento. Eu preciso que você se inscreva no canal, você que assiste os conteúdos e não está inscrito, ative-se das notificações. Gente, procurem participar do grupo de WhatsApp que eu criei, onde eu deixo o link, porque você recebe o conteúdo em primeiríssima mão e com certeza isso faz toda a diferença, porque às vezes o YouTube não entrega ou demora para entregar, tá certo? Bom, eu trouxe aqui, eu ia trazer aqui alguns recortes sobre essa questão do Sóstenes, do Jordi, etc e tal, mas com certeza você já viu tudo isso aí na TV, enfim, vários canais transmitindo essa questão do pastor. E eu quero já também fazer uma alusão que parece que essa gente, esses tais evangélicos, eles não aprendem. Vocês já se deram conta, já anotaram o número, eu vou tirar, depois eu boto de novo para vocês ver se estão dentro e adquire o livro para ajudar a você e a mim, óbvio, também, né? Não vou ser hipócrita nem mentiroso. Então, gente, qual é a questão aqui que nós temos que refletir? O número de pastores, pastoras desses templos, das chamadas igrejas progressistas, dos escândalos sexuais, estupro, pedofilia, homicídio, feminicídio e etc., roubo, desvio, é impressionante. E esta gente continua levantando a bandeira de Deus, pátria e família. Pois agora aconteceu isso com o senhor Sóstenes Cavalcante. Eu vou falar sobre tudo isso, mas vou pedir de novo para você dar o certinho, comentar e compartilhar esse vídeo. Eu vou fazer uma pausinha e vou começar pelo Lulinha. Eles fizeram uma demonização em cima do Lulinha, inclusive o próprio Sóstenes Cavalcante acusou a mulher do Alexandre de Moraes, acusou o Lula, acusou o Lulinha, eles estão dizendo que é perseguição política, que é contra a direita, e é tudo uma grande farsa, uma grande mentira. E aí, então, segundo alguns sites que eu dei uma olhada, o Marco Aurélio, que, se não me falha a memória, é um advogado ligado a prerrogativas, o Lulinha deverá ingressar com algumas ações por dano moral contra esses escrotos lá na CPMI, que estão tentando linká-lo ao rombo do INSS. Porém, contudo, todavia, entretanto, nós temos um presidente que não é aquele que disse que não ia deixar ninguém soder seus amigos, sua família, se não pudesse trocar na ponta. Se não desse na ponta, trocava o diretor, se não desse, trocava o ministro, mas não ia permitir. O Lula foi categórico, se você não assistiu esse conteúdo de entrevista coletiva do Lula, ou do Lula num evento da refinaria lá de Abreu Lima, assista que está aí no canal e você vai ver que ele disse: se filho meu estiver envolvido, vai ser investigado e acabou. Então, esta é a grande diferença, que hoje, se as coisas estão acontecendo, é porque tem uma Polícia Federal independente. E então, o Lulinha vai sim tomar as providências e eu acho isso muito bom. O segundo assunto que nós temos que tratar é agora essa questão da cirurgia do Bozo. Está uma pantomima, tem que operar urgentemente, vai morrer, vai isso, aquilo. O Alexandre de Moraes, mas os caras advogados queriam já domiciliar.
o Alexandre de Moraes, então, pegou e pediu a perícia da Polícia Federal e os caras disseram, não, tem que fazer cirurgia. Até agora, os advogados não se manifestaram para quando vai ser essa cirurgia. Portanto, a pressa deles maior era para ver se o Alexandre de Moraes, no pós-cirúrgico, já encaminhava o Bozo para casa. E o Xandão disse, nananina, não. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas teve aí as falas do Flávio Bolsonaro. Agora o pai está num cárcere, o pai está sofrendo, o pai não tem espaço. Mas eles não eram tão favoráveis à tortura, não eram tão favoráveis aos presídios lotados. O próprio Bozo disse que era para empilhar um em cima do outro. Que interessante, né? Agora eles estão se vitimando. E a outra questão relacionada ao Bozo, e aí que está a grande chave dessa questão, que a PF começou a fazer um trabalho e descobriu que tinham 2 cofres no Alvorada que o Bozo se esqueceu de retirar lá de dentro documentos e pertences pessoais, mais ou menos nessa linha. E aí não disseram o que tem nesses documentos, o que foi encontrado por enquanto. E o Bozo, então, dia 30 de dezembro, em não acontecendo essa cirurgia antes, está convocado para das 10 às 11 da manhã, lá dentro da PF mesmo, vai ter uma oitiva que eles querem saber sobre esse conteúdo. Bom, como isso caiu nas mãos do Xandão, igual o Xandão foi que autorizou esta busca, autorizou esta oitiva, há algumas deduções. O que poderá ter de documentos? Terá passaporte falso? Terá a questão de minuta de golpe estendida? Terá planos de uma ditadura, como seria feito? Terão joias? O que tem lá dentro? Não vamos ter pressa, mas a grande verdade é que o Bozo vai ter que se explicar de novo, porque a Polícia Federal está de posse de tudo isso. Então, só piora a vida dele e, lamentavelmente, tem ainda canalhas que defendem esse traste, esse lixo que já deveria ter sido jogado no lixo da história. Então, isso tudo acontecendo e nós estamos num pleno processo democrático, mas sempre vigilantes, e eu quero já deixar claro que eu não concordo com essa autorização que o Xandão deu do Bozo da entrevista, embora eu faça uma ressalva, como depois de uma luta judicial da Megali e do... não esqueço, às vezes, o nome do jornalista, puxa vida, tá bom, que na época estava no El País, hoje está no 247, eles tentaram, e depois de muita luta, eles conseguiram fazer uma entrevista com o Lula lá na PF. Então, para evitar que os bolsonaristas venham com papinho, como é que deixaram o Lula dar uma entrevista e o Bolsonaro não pode dar uma entrevista? Agora eu acredito que haverão regras. Esta é que é a grande verdade. Então, as coisas estão dentro da legalidade, dentro do que é o processo legal, penal, da execução penal, e não há o chororô. Sinto assim, vai fazer cirurgia, volta para a PF e vai fazer essa ativa, tá com a visita, condenou a Michele a visitar o Bozo todos os dias sem precisar de autorização, e isso deve ser para ela um martírio, mas tudo bem, isso é problema da família. Então, agora vamos aos Sócios Cavalcante e ao Jordi. Gente, quando você assiste a entrevista daquele maluco, daquele decrépito, daquele doente mental bolsonarista, o Sócrates Cavalcante, é bom lembrar que ele matou uma idosa num acidente de automóvel e, na época, em 22, daquela Polícia Federal ou Rodoviária Federal, da Polícia Civil, que ocultava tudo, que abafava tudo, foi o que aconteceu com ele. Não teve inquérito, não teve julgamento, não teve um processo, não teve nada. Então ele se safou. Então este pastor, se ele fosse de fato um cristão, ele deveria ter se manifestado e ter dito, não, eu fiz, eu vou assumir esse risco, aconteceu isso. Isso seria o correto. Mas não é o tipo dessa gente, são falsos pastores, como o próprio Jesus diz, enganadores, é o que eles são. E aí, então, eu acho engraçado, e aqui que está o registro para nossa reflexão, que o cara que é motorista dele movimentou, que ganha R$4.500, movimentou por um período mais de 11 milhões de reais
tendo ele duas empresas, sendo uma delas uma locadora de veículos cujo não tem nem sequer um endereço. E uma outra empresa que nós estamos lembrando agora. E aí, então, a pergunta que fica é, se ele faturou movimentou mais de 11 milhões de reais, o que aconteceu? Ele gastou tudo? Ou as empresas dele estavam tão deficitárias que ele precisou ser motorista de sócio de Cavalcante, ou ele tinha um desejo de infância de que quando ele crescesse ele queria ser motorista particular de um político, e saiu, então veio o Sócrates Cavalcante. Ele não sabe direito quando é que ele fez a transação, ele não sabe dizer do imóvel, não tem nada. Então, ele está mentindo, feito um condenado, e cada vez se lacrando mais, e isto só aconteceu, e aí vamos à PF de novo, porque os assessores foram pegos primeiro, por enquanto, naquela oportunidade, já faz um ano que isso está rolando, pegaram os assessores com trocas de mensagem de celular, os assessores vomitaram até que chegaram no Sócrates e no Jordi, sendo que aí, com essa robustez de documentos, acabou acontecendo o óbvio. A PF pediu esta investigação e eles estão totalmente encalacrados. Então, o que é o absurdo dessa situação, que a gente não pode esquecer, é que esses caras, eles mentem descaradamente, sem nenhuma preocupação de esconder os seus delitos. E o Jordi, por sua vez, também veio que isso é perseguição política, sendo que um dos assessores tinha movimentado mais de 5 milhões, e aí entrou e saiu da conta dele esses 5 milhões de reais, e ambos, num período de 5 ou 7 anos, movimentaram quase 40 milhões de reais, e onde está o furo desta situação é nas verbas, nas cotas parlamentares. Portanto, esses canalhas, temos mais 2 bolsonaristas que em breve também estarão em cana, porque em março 3 estarão sendo julgados pelo STF pelo desvio de verba de emendas parlamentares. E é isto o que a gente tem que fazer, um esforço danado para levar às pessoas o esclarecimento, porque não pode continuar essa situação do Deus, pátria e família, a esquerda demoníaca, a esquerda é isso, que, aliás, diga-se de passagem, foi justamente nos governos Lula e Dilma onde houve o maior investimento na PF, onde houve todo um aparato, onde foram criadas leis anticorrupção. Agora, esta PEC anticorrupção que o governo federal mandou para o Congresso, quiseram mexer em tudo, a PEC da segurança pública, tudo quem faz é a esquerda, mas eles continuam achando que é a direita que faz alguma coisa por eles. Então, eu queria fazer um resumo dessa situação, mostrando para você esses aspectos. Lulinha vai processar os seus algozes, Bozo vai fazer cirurgia, mas agora os advogados não se tiram conta, quando não vai para casa, vai voltar para a Polícia Federal, vai ser dia 30 de dezembro, agora, a oitiva sobre esses cofres, o conteúdo que tem nesses cofres, e o Jordi e o Sócrates, com certeza, vão pegar uma cana, porque não tem como eles fugir dessa, porque a PF tem tudo. E o Flávio Dino, inclusive, pediu a quebra do sigilo bancário, fiscal, telemático, desde 2018 até 2025. Então, já era. É isto que está acontecendo. Então, compartilhe esse vídeo mostrando, especialmente para os bolsonaristas e para os evangélicos, que os moralistas, na verdade, são golpistas e eles tentam usurpar o dinheiro público de tudo que é jeito, inclusive e impressionante que o modus operandi ele se assemelha com o que fazia Jair Bolsonaro, com o que fazia Flávio Bolsonaro, o Carluxo e assim por diante. São tudo da mesma laia, tudo farinha do mesmo saco, bichos escrotos que saíram dos esgotos e estão aí. E, quiçá, acabe sobrando para uma lacraia, porque, como disse um dos canais que eu assisto,
o Sóstenes é ventrículo do Malacraia. Quem manda no Sóstenes é o Malacraia, porque é da mesma igreja, e ele é pastor da igreja do Malacraia, de uma das igrejas do Malacraia. Então, todo mundo indo para o pau. E, aliás, antes que eu me esqueça, um irmão, você já deve ter visto, um irmão do Jordi detona ele, dizendo que era traficante, vagabundo, sem vergonha, que saiu do Rio de Janeiro, foi para o Sul, depois voltou com a Bíblia no meio das pernas, virou político, fala do assessor, que estava roubando, etc e tal. Uma baixaria total. Depois o Jordi vai lá e se defende, enfim, e a zona está feita. O barraco está pegando fogo e nós estamos, na verdade, só assistindo e aplaudindo, e eu espero que eles todos tomem cana. Simples assim. Gente, não vamos esquecer, então, de dar esse apoio aqui para esse jovem rapaz que vos fala carinhosa e graciosamente, de adquirir esse livro maravilhoso, que não é dito por mim, é dito por quem já adquiriu, por quem deu depoimentos no livro, que é Encontro Motivacional com Jesus. Entre em contato comigo no meu WhatsApp pelo fone 991-5272, 991-72-1652, código diário 51, que eu te explico como adquirir, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui, desejando a você um ótimo início de semana, que Deus te abençoe ricamente e te dê muita vida e muita saúde. Amanhã teremos mais um conteúdo, mas depois vamos dar uma pausa em função do Natal, tá bom? Então, esse é o recado de hoje. Não deixem, de novo, de comentar, de dar o certinho e de compartilhar. Fiquem com Deus. E vou deixar aqui a nossa logo, quebrando correntes e tornando outras vozes libertadoras, porque esse aqui é o canal A Voz Libertadora. A verdade doa em quem doer. E esse é o nosso papel, e vamos fazer a nossa família crescer ainda mais nesse resto de ano, e estaremos juntos, se Deus quiser, durante todo o ano de 26, tá bom? Vou deixando aqui a nossa logo e um beijão no coração de vocês. Tchau!